Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Agronomia Fácil, onde você aprende assuntos relacionados à agronomia de uma maneira simples e didática. Eu sou o Rogério Ferreira e nessa aula nós vamos falar sobre os herbicidas inibidores da síntese de caroteno, também conhecidos como inibidores da síntese de carotenoides. Antes de começar a nossa aula, se você se interessa por este assunto, eu sugiro que você se inscreva no nosso canal e também é muito importante você apertar o botão do sininho, pois dessa forma o YouTube vai te avisar toda vez que a gente postar uma aula nova. Tudo bem? Também é importante para nós que vocês curtam os nossos vídeos e compartilhem com os seus contatos nas redes sociais, pois isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Muito bem, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, este grupo de herbicidas é um grupo muito importante e ele faz parte da família do grupo F, ou seja, os herbicidas inibidores de caroteno, conforme nós podemos ver nessa tabela, na tabela da Embrapa de classificação de herbicidas. Esses herbicidas, a forma como eles atuam, o caroteno é uma substância que dá coloração aos tecidos vegetais. Então, como esse herbicida ele inibe a produção dessa substância, então as partes das plantas, as folhas, que são formadas após o tratamento do herbicida das plantas suscetíveis, então elas perdem essa coloração verde. Então os tecidos, os novos tecidos, eles são produzidos, eles são albinos, ou seja, são brancos. E exatamente, pela paralisação da produção da substância caroteno. Depois de tratada, a planta suscetível ela continua crescendo por um tempo. Até enquanto ela conseguir fazer a fotossíntese, ela vai crescer e vai continuar produzindo novos tecidos. Mas vai chegar um ponto que essa planta ela não vai conseguir mais fazer a fotossíntese e ela vai paralisar o crescimento. E, por uma questão aí de lógica, os tecidos que já foram formados, eles não são afetados, eles continuam com coloração verde. Então, o herbicida ele age só com os novos tecidos a serem formados após o tratamento com o herbicida. Aqui nós trazemos uma sequência bem simples de como é o processo. Então, a fotossíntese, basicamente, entre outros elementos, ela é composta pela clorofila, que é uma substância incolor, e a substância caroteno, ou seja, os carotenoides, que dá cor, no caso, especificamente a cor verde. O caroteno também pode desenvolver outras colorações, aí nos frutos, por exemplo, mas especificamente das folhas, nós estamos falando da coloração verde. Então, a clorofila, juntamente com os carotenoides, somado a outras substâncias, a outros mecanismos aí, eles dão sequência, possibilitam a realização da fotossíntese. Então, quando nós não temos esses carotenoides presentes nos tecidos vegetais, pela ausência desse elemento, então a fotossíntese ela é comprometida e a fotossíntese é a base aí de toda a vida vegetal. Aqui nós temos alguns exemplos de usos desses herbicidas inibidores de carotenoide. Então, podem ser utilizados para controle seletivo de ervas daninhas, ou seja, ele elimina as plantas daninhas e não agride, se usado de forma correta, as plantas-alvo. Um exemplo que tem sido muito utilizado no consórcio de braquiária, com milho, por exemplo. Então, que o pessoal pode utilizar desses produtos para fazer um controle, um travamento da braquiária no milho, para ela não ter uma competição maléfica com a cultura do milho. Então o pessoal usa para fazer esse controle, não para matar, mas apenas para fazer um travamento, um controle, uma suprimida na braquiária para ela não vir a prejudicar a cultura do milho. E também alguns produtos eles têm registro para controle de plantas daninhas aquáticas. Aqui nós trazemos algumas informações que entendemos que é importante sobre este grupo de herbicidas. Eles translocam-se via xilema
e podem apresentar atividade e persistirem no solo. Então é muito importante quando a gente prescrever a utilização desse produto, a gente entender certinho quais as características do solo, né, e quais serão as plantas que na sequência, na safra seguinte, qual que vai ser o período de descanso, de pousio desse solo, para entender se o período ele vai ser suficiente para esse produto ele ser degradado no solo. Então, consulta a bula, né, de cada um dos produtos, entenda direitinho como é que é a característica do solo onde esse produto vai ser aplicado, para evitar problemas aí de carryover. Importante também, e aqui é um ponto muito positivo, é que esse produto ele apresenta baixa toxicidade para animais. Então, a questão de intoxicação aí, ela é diminuída, né? Claro que nós precisamos tomar todos os cuidados com relação à proteção, mas esse fato ele é muito positivo nesse grupo de produtos. Também, uma coisa que é muito positiva nesse grupo é que não há, até o momento, a ocorrência de plantas daninhas resistentes a esses produtos. Aqui nós trazemos apenas um exemplo de um produto comercial. É um produto do grupo F, como nós temos aqui parte da bula do produto. E aqui nós trazemos a classe, né? Então é um herbicida seletivo de ação sistêmica, ou seja, movimenta-se no interior da planta, para ser usado em pós-emergência. Pós-emergência, nesse caso aqui, ele pode ser tanto da planta daninha quanto da cultura alvo. Então ele vai atingir, como ele é seletivo, ele vai atingir ambas as culturas e vai controlar apenas a planta daninha, no caso, a ser controlada. E é um produto do grupo das mesotrionas. Nós temos mais algumas informações, né? Eu vou de novo, aqui está controle pós-emergente das plantas infestantes. E aqui nesse caso, esse produto ele controla tanto algumas plantas infestantes de folhas largas e também folhas estreitas. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final dessa aula sobre os herbicidas inibidores de carotenoides. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, para quem ainda não se inscreveu, para quem tem interesse aí, estudantes, profissionais da área ou até mesmo entusiastas da área, né? Então, se inscreva no nosso canal. A ideia é que periodicamente a gente coloque aqui algum conteúdo relacionado à agronomia e sempre assim, de forma muito simples e didática, né? Para a pessoa poder ter uma visão superficial, e aqueles que têm maior interesse, obviamente, poderão aí, através dos recursos disponíveis, se aprofundar mais aí nessa área tão maravilhosa que é a agronomia. Então, curte aí nossos vídeos, compartilhe também com seus contatos, para aquelas pessoas que vocês acham que também têm interesse nesse conteúdo, e se inscreva no canal, né? Porque isso é muito importante, e ative o sininho, porque assim vocês serão avisados toda vez que a gente colocar uma nova aula. Muito obrigado e até a próxima.